Olá, vamos tratar agora de noções preliminares de Estado. Assim como o direito, existe uma particularidade que aproxima Estado e direito, não só o fato de o direito ser emanado do Estado, mas também até a relação histórica. Ambos surgem mais ou menos no mesmo período, ou seja, modernamente. Se a gente pensar o Estado como centro de normatização jurídica, de imposição de lei, de regulação da vida em sociedade, com tribunais imparciais, pelo menos juridicamente imparciais. Ele é um fenômeno moderno, porque o fenômeno estatal pré-moderno ele é muito particular. O fenômeno estatal pré-moderno ele está ligado ao poder soberano, ao absolutismo, ou a estados propriamente que não têm um ordenamento jurídico, né? Estados que exercem a força pelo poder e sem ainda um território, uma população e a soberania definidas, de uma maneira como veio a ser modernamente. Esse direito, essa ideia de Estado que acompanha a ideia de direito, como eu disse, ela é moderna. E o Estado surge modernamente. Ele surge, e quando ele surge modernamente, ele também surge de maneiras distintas. Por isso a gente tem a classificação de como os Estados surgem. A gente pode pensar, nesse sentido, em Estados unitários, que o poder é central, ou seja, ele é concentrado no executivo, no chefe de Estado e de governo, em alguém que exerce esse poder de maneira central, tanto em relação à governança, como em relação à administração das coisas do Estado. A gente pode pensar no Estado unitário centralizado como o Vaticano. Então, esse é um Estado unitário centralizado. Só que também existe uma forma de Estado unitária diferente, que não é centralizada. Existe a forma de Estado unitária, que é a forma de Estado unitário descentralizado. Ou seja, nesse caso não existe um poder. O Estado é unitário, mas esse poder não é somente central. Ele continua sendo, na sua máxima expressão, central, só que existem pequenas ou algumas descentralizações, né? Pequenas descentralizações no nível administrativo, no nível de governança também, mas ele continua sendo expresso por um poder central. Esse Estado unitário descentralizado, ele costuma ter regiões. Então a gente pode pensar um exemplo de Estado unitário descentralizado, França, Itália. Você ainda tem um poder central forte, poder central muito forte. Só que você tem uma descentralização, diferentemente do Vaticano, que é um Estado minúsculo que está dentro da Itália, de Roma. Então, o Vaticano é minúsculo e o Vaticano ele tem aquele poder central exercido pelo Papa, e aí ele é unitário, porque ele é totalmente, poder unitário centralizado, ele é totalmente centralizado, esse poder unitário. Já os Estados unitários descentralizados, existem certas descentralizações no nível administrativo. Uma outra forma de Estado, que a gente está pensando já o Estado na sua concepção moderna, então uma outra forma de pensar o Estado na sua concepção moderna é pensar o Estado como um Estado que espraia seus poderes nas regiões de maneira mais autônoma, ou seja, o poder é mais dividido. Tá? Um exemplo no Estado que o poder é mais dividido é o Estado federal, ou Estado federativo. O Estado federativo, você tem também um poder central, mas você tem mais autonomia. As regiões, os extremos, as partes que compõem o Estado possuem mais autonomia, seja administrativa, seja de governo, seja inclusive de legislação, autonomia legislativa. Então, esses são os estados federativos. Um exemplo de estado federativo
é o Estado brasileiro, como os Estados Unidos da América. O Estado brasileiro é um Estado federativo, mas a Federação Brasileira, ela surge de um poder central, ela surge de um Estado unitário. Então, o Estado unitário que existia no Império, esse Estado unitário, ele, em determinado momento, com uma nova Constituição, né, no período lá, a Constituição de 1891, naquele período, o movimento histórico que surge no decorrer do final do século XIX, ele faz surgir a necessidade de se ceder poder para as regiões. Ao ceder poder para as regiões e o Estado constitucionalizar isso, né, trazer isso como norma constitucional, o Estado ele passa a ser um Estado federal, federativo, e de lá para cá o Estado federativo segue como um Estado, como uma forma de que a República Brasileira adota. Por isso que o artigo 1 da nossa Constituição vai falar que a República do Brasil é uma república federativa. Então é isso, é uma república federativa. Um outro exemplo que eu disse para vocês de Estado federativo é Estados Unidos da América. Só que diferente do caso brasileiro, no caso brasileiro você tinha um poder central que cedeu parcela desse poder para as províncias, para as regiões, formando um Estado federativo. Nos Estados Unidos da América, você não tinha um poder central, ou seja, a Federação dos Estados Unidos da América, ela decorre não de um Estado unitário, a Federação dos Estados Unidos da América, ela decorre de um Estado confederado, confederativo. Existiam confederações, ou seja, regiões com poder, com força, com certa soberania. A gente pode até dizer com soberania. Essas regiões cedem sua soberania para formar um pacto federativo. Daí que vem a expressão pacto federativo. Então, os Estados Unidos da América, eles decorrem de uma confederação. Brasil e Estados Unidos são estados federativos. Um decorre, historicamente, do Estado unitário, o Estado unitário, e o outro decorre do Estado confederativo. Então é isso. A gente tem uma outra forma de Estado, menos comum, que é o Estado confederativo, Estado confederal. Onde aparece o Estado confederativo? A gente pode pensar Estado confederativo justamente como o exemplo que eu dei há pouco dos Estados Unidos da América, onde ele surgiu de uma confederação. Hoje em dia não é comum, a gente não tem estados confederados, mas historicamente a gente teve estados confederados que cederam parcela de sua soberania para formar uma federação. O que a gente tem hoje em dia são determinados estados que se movimentam, poderia se movimentar no sentido de formar um bloco, uma união maior. Um exemplo que a gente pode dizer que não é uma confederação, mas faz lembrar quase uma confederação, é a União Europeia, porque você tem estados autônomos, soberanos, e eles passam a ter uma constituição, querem ter uma constituição comum, querem ter uma moeda comum, uma lei comum, legislações comuns. Então, ao pensar numa Constituição da União Europeia, ao pensar em legislações de índole comum para os países da União Europeia, você pode quase que pensar numa confederação. Mas não é propriamente, mas é só para vocês terem uma ideia que a confederação é a união de estados, né, que depois podem formar um estado. A gente acha que está longe disso, mas é uma ideia embrionária aí do que seria uma confederação. Fora isso, a gente tem formas de governo, né? O Estado moderno, contemporâneo, quando ele surge, ele também surge trazendo formas de governo. Ele herda a forma de governo mais primitiva até então, que é ou das mais primitivas, que é a monarquia. Então a gente herda isso na modernidade,
ainda existem estados monárquicos, só que a monarquia, como forma de governo, ela não aparece ela como majoritária, ao contrário. O movimento do Estado contemporâneo, que vem com a Revolução, que vem em termos culturais, com o Iluminismo e em termos jurídicos com a Revolução expressa pela Revolução Francesa, esse Estado moderno, a forma de governo dele primordial não será a monarquia, é um Estado que tende à democracia. Daí os ideais da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. Então a liberdade democrática. É você afastar o monarca, afastar o poder absoluto, o poder soberano. Então a monarquia ela ainda sobrevive, mas hoje em dia é muito menos absoluta. Tirando a Arábia Saudita, um ou outro país que tem uma expressão de poder mais absoluto, a tendência são os regimes democráticos que se amoldam melhor, inclusive, ao modo de produção moderno, que é o modo de produção capitalista. Se amoldam mais ao modo de produção capitalista, como a monarquia se amoldava mais ao modo de produção feudal, porque naquele modo de produção a dominação não se dá pelo direito. E no modo de produção atual, a dominação se dá pelo direito, então a forma que se amolda melhora essa pacificação social buscada pelo direito é a democracia. Então a gente tem a monarquia, a gente tem a democracia como formas de governo, a gente vai ter o parlamentarismo e o presidencialismo. Isso forma uma junção. Tem países que pode aparecer uma monarquia parlamentar, é um presidencialismo democrático ou uma democracia essencialmente parlamentarista. Então são formas de governo que se misturam e se amoldam e horas vão aparecer, vão surgir de maneira singular, individual, sozinha, ora surgirão de maneira conjunta aí. Como eu disse, pode ter uma monarquia parlamentar que é comum, monarquia parlamentarista. A gente tem a Inglaterra como exemplo. O Brasil, nesse contexto, Brasil atual, de Constituição de 88, ele é uma república federativa, presidencialista e republicana. Então o Brasil aparece aí. Por fim, a gente pode pensar o Estado, haja visto seus elementos essenciais, haja visto o Estado visto pelos seus elementos essenciais. Quais são esses elementos essenciais que a gente pode perceber o Estado? Ou seja, o Estado percebido pela sua essência. Essa essência jurídica ela é trazida por três ideias básicas. Quer dizer, para a gente ter um Estado na modernidade, a gente pensa em soberania, quer dizer, o Estado tem que ser soberano, aquela concepção que surge na filosofia com Jean Bodin, no século XVI, e depois vai ser desenvolvida por diversos outros pensadores, como Hobbes. Essa ideia de que o Estado impõe o seu poder, seja no campo interno, seja perante os outros Estados. Essa ideia é a ideia da soberania. Esse é um elemento essencial do Estado que forma o Estado, que compõe a essência do Estado. Um outro elemento que compõe essa essência do Estado é o território. A gente não pode imaginar um Estado sem território, nem que esse território seja minúsculo, como é o caso do Vaticano. Então, outro elemento essencial ao Estado é o território. E, por fim, o Estado tem um povo. Existem muitos livros aí de sociologia, antropologia e direito para tratar do que seja o povo. Inclusive existe um autor alemão, Friedrich Miller, que tem um livrinho chamado O que é o Povo? É um autor da filosofia do direito. Então são esses três elementos essenciais que compõem, que designam a essência do Estado. Então a gente vai pensar no Estado, a gente pensa como elemento essencial soberania, território e povo. É isso, espero que vocês tenham gostado
e a gente se vê no próximo capítulo. Um forte abraço.